capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos do verso 24 até o verso 30. Hoje a igreja está muito bonita, estou vendo aqui vários rostos novos, né? Pessoas que eu não conheço, eu não sei se são visitantes. Se você é um visitante nessa igreja, faz só um sinal assim com a sua mão, só para me saber. Nós temos ali 3, 4, 5. Deus abençoe a sua vida. Eu sei que tem alguns que ficaram tímidos, né, pastor? Não quiseram levantar a mão, né? Temos ali um amigo, nosso colega de trabalho. Temos ali uma parente, prima da minha esposa. Nem sei o que é, mas é parente, né? É bênção, né? Hã? Amém. Quase que apanhei aqui agora. Então nós temos aí bastante visitantes. Olha, fiquem à vontade, irmãos. Você está na casa de Deus. Fique atento aqui. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, né? Através dos louvores, das oportunidades e também através da palavra. E o culto, ele vai ser um culto compacto, porque depois de nós recebermos esse alimento espiritual, existe um outro alimento ali fora, né, pastor, preparado ali. E você que está em casa, ainda dá tempo. Corre para cá, você que está assistindo pela live, nada de fazer janta hoje. Vem para cá que hoje Deus tem uma bênção especial. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, vamos ler do verso 24 até o verso 30. Esse texto, irmãos, ele também está no Evangelho de Mateus, capítulo 15. É o mesmo texto. Verso 24 diz assim: levantou-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher, ela era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia. Um texto bastante forte, né, irmãos? Bastante poderoso. A citação aqui de um demônio que possuía uma criança, e Jesus, ele operou esse milagre. Agora é interessante que Jesus não foi até a menina, Jesus não fez nada. Ele simplesmente disse: olha, pode ir, que o demônio já saiu. É como se o demônio tivesse uma super audição e tivesse ouvindo Jesus conversar com aquela menina ali, né? E na mesma hora ele entendeu que havia chegado o fim do reino dele na vida daquela criança, e ele foi embora. É uma obra linda que só Deus faz, libertar as pessoas. Eu sei que enquanto nós estamos aqui, né, outras pessoas estão em festas, estão em aniversários, estão em bares, vivendo a sua vida como se nada além disso estivesse acontecendo. Mas nós lemos um texto bíblico aqui que fala sobre demônios, fala sobre uma realidade que nós não vemos, uma realidade do mundo espiritual, e que, muito embora a gente não veja, é muito real, é muito verdadeiro. Certa vez Jesus disse que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Claro que Jesus estava falando de uma outra pessoa, que é o diabo. Jesus estava explicando qual era a função do diabo. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus pegou uma figura espiritual
e trouxe para a nossa realidade, porque o que a gente pensa sobre um ladrão? É uma pessoa que não existe limite para um ladrão. Se ele tiver de roubar o teu celular e dar um tiro na tua cara, como a gente está cansado de ver aí na internet, pouco vai custar para ele. Então Jesus está trazendo na nossa realidade uma realidade espiritual, com a qual às vezes a gente não está acostumado a lidar, mas é uma verdade. O diabo está aí para destruir a vida das pessoas. Essa é a missão dele, nos afastar de Deus. E às vezes de maneira bem sutil ele vai minando a nossa fé, você vai desacreditando, você vai desanimando, e quando você menos percebe, você já está distante, você já está nas garras dele. Porque essa, torno a dizer, é a missão dele. Mas em contrapartida à missão do diabo, quando Jesus veio a essa terra, ele também veio com uma missão. E ele disse que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E a palavra diz que Deus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se por um lado a missão do diabo é destruir a vida das pessoas, levando a juventude a se perder nos vícios da vida, levando as famílias, a brigarem, a se dissolverem, a acabarem. Por outro lado, a missão de Jesus é trazer paz, é resgatar essa juventude, é restaurar as famílias, é trazer alegria, é fazer com que as pessoas vivam uma vida de esperança, de expectativa. Essa é a missão de Jesus, e essa missão ele passou para cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que essa igreja existe. Essa igreja tem uma missão, nós temos uma missão, de propagar as boas novas do reino de Deus, de dizer para todas as pessoas, existe uma esperança, existe uma saída, há uma luz no fim do túnel, existe um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. E o que esse texto tem a ver com tudo isso? Eu quero citar para você um trecho de um livro muito conhecido chamado Alice no País das Maravilhas. Esse livro se tornou até um filme, com certeza você já viu esse filme, Alice no País das Maravilhas. Preste atenção. Alice perguntou para o gato: pode me dizer qual é o caminho que devo tomar? Se você assistiu o filme, você está se lembrando em que momento essa frase ela é dita. Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Então o gato disse: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso aqui é a triste realidade de pessoas que não têm nenhuma missão na sua vida, pessoas que não conseguem viver nenhum propósito na sua vida, pessoas que estão vivendo, alguns são até clientes de um serviço religioso, frequentam um ambiente como esse, frequentam uma igreja como essa, e às vezes até por anos, mas não entendem o que estão fazendo aqui. Parece que as coisas na vida são aleatórias, não parece? Existe até uma frase de um físico muito famoso que diz que toda ação gera uma reação. E essa frase é de um homem tentando entender as coisas por um olhar natural. Só que quando a gente olha as coisas por um olhar espiritual, a gente vai perceber que Deus está agindo na humanidade, que Deus está criando coisas, que Deus, a Bíblia diz que Ele, eu gosto de dizer isso, que Ele vai adiante de nós, preparando situações. Deus está conosco, irmãos, Ele prepara os nossos caminhos, Ele está conosco todos os dias. Então as coisas não acontecem aleatoriamente. Tudo o que acontece debaixo do sol acontece por um motivo.
O escritor em Eclesiastes, no capítulo 3, ele disse que para todo propósito debaixo do sol, existe um tempo determinado. As coisas não acontecem porque tinha que acontecer, enfim, não. Tudo acontece por um propósito, por um objetivo. E se as coisas têm objetivo, nós também precisamos ter objetivo, porque senão nós vamos passar dessa vida como meros espectadores. Quando nós estávamos distante de Deus, a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e que vos enviei, para que vades e deis fruto. Então, tudo na Bíblia vai girar em torno de que Deus trabalha com propósitos e que Deus utiliza a nossa vida para cumprir esses propósitos. E que a nossa vida não é um mero acaso da natureza. De que você não veio aqui só por vir, mas que tudo isso tem um propósito. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra. E eu falo isso com toda a convicção de Deus no meu coração. Você não é um mero espectador dessa igreja, você não é um mero membro dessa igreja, mas você é uma pessoa importante para esta comunidade de fé. A liderança dessa igreja, ela conta com cada um de nós, irmãos, para darmos continuidade a todos os trabalhos que são criados aqui. Tudo que acontece aqui acontece porque alguém está fazendo alguma coisa. Agora, quando alguém que deveria fazer não percebe isso, algumas coisas deixam de serem feitas. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Se queremos chegar a algum lugar, qual o caminho que nós vamos tomar? Para nós escolhermos o caminho, nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. E nós poderíamos entrar aqui para falar sobre realizações pessoais. Só que viver uma vida de propósito é muito mais do que isso. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você tem paz. A melhor coisa do mundo é você saber que você está no caminho certo. É você poder descansar em Deus, saber, eu estou trilhando o caminho que Deus preparou para mim. Às vezes nós saímos desse caminho, e Deus, ele não vai criar um outro caminho para você, não, Ele vai criar somente um atalho para te trazer de volta para esse caminho, que é o centro da vontade dEle. Agora nós precisamos saber o que Deus quer para a nossa vida. E eu não falo isso sobre apenas liderar um departamento, alguma coisa assim, não, é muito maior do que isso. A liderança de um departamento, às vezes, é só um período de testes, um período de aprimoramento. Eu preciso saber qual é o meu papel nesta igreja, nesta comunidade. A Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. Então, talvez eu seja uma mão, uma perna, um dedo, mas se a mão não cumprir a sua função, imagina, irmãos, o que é você ter no seu corpo um membro que não funciona. Nós precisamos cumprir a nossa missão para que tudo funcione perfeitamente. Às vezes acontece num ambiente como esse de igreja, e a gente conhece muitas igrejas que são assim. Aqui não acontece isso não, mas tem igrejas que meia dúzia de pessoas trabalham, as outras 95% só ficam assistindo, só ficam, participando do resultado do trabalho dessas pessoas. Mas vai chegar uma hora que essas pessoas não vão aguentar, porque o projeto não foi criado para ser assim, mas foi criado para que todos tenham a sua parcela de participação. E Deus quer que você entenda isso hoje. Nós estamos findando um ano, e talvez já seja o momento de nós refletirmos sobre isso, sobre o que a gente produziu durante esse ano, como pessoa, como cristão, como servo de Deus. O que eu fiz, o que eu agreguei para esta igreja, para esta comunidade, o que eu agreguei para a vida dos meus irmãos. Será que eu fui uma bênção? Ou será que eu fui uma pedra de tropeço? Será que os irmãos me carregaram nas suas orações?
Então é tempo de refletirmos sobre nossa missão, sobre nossa vocação. E eu queria falar com vocês 3 coisas rapidamente sobre missão aqui nesse texto. Nesse texto nós temos a pessoa de Jesus. O que está acontecendo? Quando nós lemos um capítulo atrás, um texto atrás, vai dizer que Jesus, ele chega a uma cidade chamada Genezaré, ele cura muitas pessoas, ele realiza muitos milagres, ele anda de um lado para o outro, orando pelas pessoas, ensinando, curando, e depois de realizar todo aquele trabalho de cura, alguns religiosos vêm de Jerusalém até onde ele está para interrogá-lo. E eles começam a querer interrogar Jesus, e Jesus começa a responder eles de maneira dura. E depois de tudo isso, Jesus deixa aquela região, e como diz o versículo 24, ele foi para as terras de Tiro e Sidom. Ele saiu de Israel. Ele sai de Israel e vai para uma cidade vizinha. Ele vai para um povoado, vai para uma cidade onde não tinha israelita. E interessante, o versículo que nós lemos, diz que Jesus ele entrou numa casa. E quando você lê em Mateus, vai dizer que ele não queria ser incomodado por ninguém. Muito provavelmente Jesus estava cansado, porque aqui ele era um homem como qualquer outro, tinha suas limitações. Então Jesus, depois de realizar todo aquele trabalho de cura, ele sai dali cansado, e ele decide ir para um lugar onde não tinha judeu, para dar uma descansada, para dar uma relaxada. E ele entra numa casa, o próprio versículo 24 diz: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Naquele dia ele queria descansar. Veja, até Jesus, irmãos. É por isso que o serviço, que o trabalho aqui não pode ser de uma pessoa só. Imagina só, pastor, quanto cansaço. Porque lidar com gente é difícil, não é, pastor? Lidar com pessoas, isso suga as nossas energias. Você fala 300 vezes e a pessoa faz a mesma pergunta. E aqui não dá nem para demitir, né? Não, está demitido, porque não, todo mundo está aqui por amor, né? Na empresa é diferente, mas aqui as pessoas estão por amor. Então todo esse trabalho, todo esse cuidado, isso cansa, e até Jesus cansou, e até Jesus falou: chega, desliga o celular, desliga tudo, que hoje eu vou tirar uma folga. E o texto vai dizer que uma mulher daquela região, ouvindo falar de Jesus, ela foi até lá. Lá em Mateus, você vai ler que a mulher, ela chega na casa e ela diz assim: Jesus, filho de Davi. E eu achei muito interessante, porque não era uma mulher da terra de Israel, ela não era judia. E ela ouviu falar a respeito de Jesus. E ela conhecia a história do Messias, porque ela fala Jesus, filho de Davi. Entendendo que havia uma promessa que viria alguém da linhagem de Davi para reinar Israel. E aquela mulher, sendo grega, conhecia sobre o ministério de Jesus. Então perceba que Jesus ele estava tão envolvido com a missão que ele estava cumprindo, porque qual era a sua missão? Pregar o evangelho. Em primeiro lugar, ele tinha que pregar o evangelho aos judeus. Quando ele dá essa resposta para essa mulher, dizendo: olha, primeiro nós precisamos cuidar dos filhos, ele está querendo dizer: olha, primeiro eu preciso pregar para quem é judeu. No evangelho de João, logo no capítulo 1, vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus ignoraram Jesus. E o versículo continua dizendo: mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então até a rejeição dos judeus já era propósito de Deus,
Porque uma vez que os judeus viraram as costas para Jesus, abriu-se uma porta de oportunidade, para que nós não somos judeus, entrássemos nessa porta. A Bíblia diz que Deus pegou uma planta, que não é oliveira, e enxertou ela na oliveira verdadeira. Ele fez um enxerto querendo dizer o quê? Que nós não tínhamos essa condição, nós não tínhamos essa oportunidade, mas pela graça de Deus, Ele teve misericórdia, e nós fomos enxertados nessa videira. Então, a fama de Jesus já havia corrido por toda aquela terra, mas qual era a fama que havia chegado lá? De que Jesus curava, de que Jesus salvava, de que Jesus libertava. Perceba que a mulher estava com uma filha endemoniada, e ela não pergunta assim: mestre, você expulsa demônio? Não, ela sabia que Jesus expulsava demônio, a informação tinha chegado até ela. Talvez ela tinha tomado conhecimento daquele endemoniado gadareno, talvez alguém chegou para ela e falou assim: a sua filha está com esse problema. Existe um homem lá em Israel, que expulsou o demônio, um demônio que estava atormentando o rapaz há muitos anos. Ele chegou lá e na mesma hora ele expulsou aquele demônio. E com certeza essa mulher ouviu falar dessa história, ela ouviu falar do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava a todo tempo desenvolvendo o seu ministério, né? Então, irmãos, o que se cumpriu aqui é aquele ditado popular que diz que a nossa fama nos precede, que os nossos atos falam mais do que as nossas palavras, porque não adianta sermos apenas de nome, de palavras, nós precisamos ser de obras, nós precisamos que as pessoas nos conheçam, não porque a gente fala bem, não, mas porque a gente trabalha, que essa rua, que essa vizinhança conheça que aqui existe uma igreja que faz acontecer. Não é porque ali fora está escrito igreja evangélica, não, é porque nós somos servos de Deus e nós estamos aqui servindo ao Senhor. Então atitudes falam mais do que palavras, e isso me fez lembrar de um texto de Atos, no capítulo 17, no versículo 6, uma frase tremenda, quando as pessoas disseram assim a respeito dos apóstolos: estes aí, que estão transtornando o mundo, acabaram de chegar aqui. Estes aí que estão fazendo coisas tremendas no mundo, chegaram até aqui. A nossa fama nos precede, mas quando nós estamos o quê? Envolvidos na nossa missão. Quando eu estou focado na minha missão, irmãos, eu não preciso ficar postando toda hora: aqui estou dando comida para o mendigo, olha aqui, estou no evangelismo com a Bíblia na mão, não precisa nada disso, irmãos. Só preciso fazer, só preciso trabalhar. Pastor nem precisa saber que eu estou fazendo, ele só precisa me ver aqui fazendo. Pastor, eu estou na igreja, ele não precisa que você ligue, que você mande mensagem: eu estou fazendo, não. Ele só quer que você esteja aqui, ele só quer que você esteja envolvido. Então, mas primeiro, antes de eu fazer, eu preciso saber o que é que eu preciso fazer. Por isso a importância de eu me encontrar o meu lugar, de eu saber para que Deus me chamou, qual é a minha vocação. Você já ouviu falar a respeito disso, dessa palavra, vocação? Você sabia que você é um vocacionado de Deus? Vocacionado. Eu sei que às vezes para um adulto, você dizer para ele o que você gostaria de ser, é muito complicado, porque a maioria dos adultos não tiveram oportunidade de escolher, não tiveram oportunidade de dizer: eu quero ser um engenheiro, porque a vida é difícil. Hoje você pergunta para o seu filho: o que você quer ser quando você crescer? Esperando que ele diga: quero ser médico, quero ser advogado, né, para você suar a camisa para que ele consiga. E aí ele diz: não quero ser nada não. Você é um vocacionado. Existe uma vocação de Deus para a sua vida.
quando aqueles milhões, eu acho que é isso mesmo, milhões de espermatozoides estavam lutando ali, correndo, sabe quem ganhou aquela corrida? Você. Em milhões, você ganhou. Teve até alguns que chegaram junto, mas só você conseguiu penetrar o óvulo. É isso mesmo, né? Só você conseguiu. Agora, chegou, viveu tudo que viveu, para quê? Para ser mais um nesse mundo? De maneira nenhuma. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já estava fazendo planos a respeito da sua pessoa. Você não acredita nisso? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O salmista, ele disse: quando ainda os meus dias não existiam, quando a substância estava ainda sem forma, ele diz: todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Meu Deus, só Deus faz isso. A sua personalidade, o seu caráter, tudo que você tem, isso não é um defeito não. Ouviu, Robertinho? Isso não é defeito não, gente, porque Deus quis assim. Quando Deus te fez, Ele jogou a forma fora. Agora não sei se é bom ou se é ruim. Amém ou não amém? Glória a Deus, irmãos. Deus te trouxe aqui para poder levantar a tua autoestima, para dizer para você que você não é mais um, que ainda que alguém não dê o valor que você deveria ter, o Senhor sabe o seu valor. A Bíblia diz que, a Bíblia ela trabalha com uma linguagem assim muito representativa, né? E às vezes nós temos que explicar as coisas. A Bíblia diz que Deus colocou dentro do vaso de barro um tesouro. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Somos nós. Há um tesouro dentro de você. Quando Deus ele nos olha, Deus não nos olha assim como eu estou olhando, numa visão horizontal. Deus olha, ele olha numa visão vertical, ele vê todo mundo de cima, ele vê todos iguais, todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Não pense você, que talvez nós que estamos aqui em cima desse altar, somos privilegiados, somos melhores. Não existe nada disso, irmãos, não existe nada disso. Todos nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos escolhidos por Deus. Existe um caminho diante de cada um de nós, você só precisa entender qual é o seu caminho e entrar nele. Como eu disse, a melhor coisa do mundo é você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, o Senhor me chamou para ser o porteiro, então vou ser o melhor porteiro desse mundo. Sabe, mais ou menos isso. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Ah, eu não sei fazer nada. Você sabe falar, você sabe gesticular. Antigamente eu dizia, você sabe falar, né? Mas e as pessoas que não falam, né? Mas hoje tem gente que fala com a mão. Ó, Libras, né? Isso mesmo, Libras. Libras. Quantas pessoas sendo usadas por Deus através disso? Como que esse mundo vai tomar conhecimento das maravilhas de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus, Ele salva para encher, Ele enche para enviar, e Ele envia para salvar. Percebe o ciclo? Percebe o ciclo? Todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui, temos uma missão da parte de Deus. Nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos incomodar a liderança da igreja, dizendo: o que tem para me fazer aí? Não deixa o pastor descansar não, diga: pastor, o que a gente vai fazer agora? Essa semana o que vai ter, pastor? Vamos lá, vamos fazer. Se cada membro do corpo entender a sua função, entender por que ele foi chamado, você não está aqui porque você foi rejeitado por tudo e por todos lá fora, não é isso, não pense assim. Mas Deus, Ele olhou você lá fora e falou: vem, meu filho, vem, porque Deus não preparou um mundo de trevas para ninguém, Ele preparou isso aqui, ó. Você está sentado junto com príncipes e princesas. Esse é o projeto original de Deus. Já reparou quando nós vemos
uma pessoa fazendo uma maldade, e a gente diz assim, isso não é um ser humano. Quando alguém faz uma crueldade, você diz, não, isso não é um ser humano, porque Deus criou o ser humano, a sua imagem, mas o pecado desfigurou o ser humano. O homem, com toda a maldade no seu coração, faz coisas horrendas, principalmente quando ele vai se afastando de Deus, mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos nos tornando mais humanos novamente. O que é ser humano? É se compadecer. Quando eu entendo que eu sou humano, eu consigo olhar para outros seres humanos e entender a dor deles. Eu sinto a dor e eu entendo a dor. Deus precisa de pessoas assim, que se compadeçam, que estendam a mão. Não dá para todos vocês que estão aqui ficarem esperando apenas de uma, ou de duas, ou de três pessoas. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você. Você sabia disso? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado aí? Deus conta contigo. Deus conta contigo. Você pode ter desapontado muitas pessoas, mas não queira desapontar Deus. Por que a mulher tomou conhecimento de Jesus, da fama de Jesus? Porque ele estava envolvido com a sua missão. Às vezes nós queremos que tantas pessoas sejam alcançadas, e eu fico esperando que o pastor vá lá visitar, que o pastor ore. Mas quando você entender o que Deus tem na sua vida, e quando você começar a fazer, o que você estiver fazendo vai começar a alcançar as pessoas ao seu redor, vai começar a exalar. A Bíblia fala sobre o bom perfume de Cristo. Mas para que as coisas funcionem na nossa vida, quando você desmonta algo e esquece de montar uma determinada peça, aquilo não funciona bem, porque está faltando uma peça, porque algo está fora do seu lugar. Então, não é diferente na nossa vida, irmãos. Quantos anos de cristão você tem? 5, 10, 15? Faz uma análise da sua vida hoje. Como que você nunca conseguiu romper? Como que você nunca conseguiu avançar? Como que você nunca conseguiu superar alguns traumas, alguns medos? Como que a sua vida parece aquele gráfico, sobe e desce? Porque alguma coisa está faltando. No momento que eu entendi na minha vida, eu já estou terminando, irmãos. Fala assim, no momento que eu entendi na minha vida, que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus ele tinha uma chamada na minha vida, eu entendi que eu era uma pessoa vocacionada por Deus, para o ministério, para o serviço do reino de Deus. Irmãos, tudo que eu faço na minha vida, está ali a minha esposa que não me deixa mentir. Tudo na minha vida, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo diz respeito a isso que vocês estão vendo. Alguém que vive para servir o reino de Deus. Tudo na minha vida. Eu não consigo fazer planos que não estejam relacionados à igreja, que não estejam relacionados ao evangelho, à obra de Deus. Tudo. Se você entrar nas minhas redes sociais, se não tiver foto da minha família, tem alguma coisa da igreja, porque a minha vida é isso. Não existe essa coisa de não, minha vida pessoal é pessoal, minha vida familiar, minha vida não, eu só tenho uma vida. Está difícil já com uma, imagina com um monte de vida. Só tenho uma, e essa uma vida, na verdade eu nem tenho mais, né? Porque essa vida pertence ao Senhor, é dele. No dia que eu entendi assim, a minha vocação é servir ao Senhor. Tudo na minha vida diz respeito a isso. Há um momento como esse, onde eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar daquilo que Deus faz. E tudo que eu vou fazendo, seja no trabalho, seja nas amizades, tudo tem a ver com isso. Eu vivo para isso. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho a plena consciência
de que ali eu sou um servo de Deus, de que eu não sou um funcionário da empresa que é servo de Deus. Não, eu sou um servo de Deus, funcionário da empresa. Quando eu estou num ambiente de família, eu não sou um parente que é servo de Deus. Não, eu sou um servo de Deus que é parente, que é familiar. Servo de Deus antes de tudo, antes de qualquer coisa, porque eu entendi a minha missão. Eu entendi que a minha vida, presbítero Pedro, se resume a servir a Deus. E não adianta eu querer fantasiar, não, que eu sirvo a Deus na minha casa, não. Eu sirvo a Deus aqui, na igreja. Aqui, conversando com vocês, estando com vocês o tempo todo. Não tem como servir a Deus, porque a gente não vê Deus. Não é levar alguma coisa para Deus, não, é lidar com pessoas. Porque quando eu faço alguma coisa por vocês, vocês se lembram quando Jesus falou assim: quando eu estive nu, você não me deu de vestir, quando eu estive com fome, você não me deu de comer. Aí alguém disse: mas Senhor, quando estivesses com fome? O Senhor vai dizer: quando você negou a um desses pequeninos. Ou seja, servir a Deus é servir a vocês. E essa é a meta da minha vida hoje. Servir é muito mais do que fazer um favor. É dizer assim: ó, pode contar comigo, que eu puder fazer o que tiver ao meu alcance. E às vezes, irmãos, nós fazemos coisas que nem estão ao nosso alcance. Se não é a minha esposa aqui para me limitar de algumas coisas, porque o nosso coração quer fazer, não é, pastor? Quantas coisas eu tenho certeza que o pastor gostaria de fazer. Quando a gente começa a falar de obra aqui, o pastor fala: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas as condições, né? Não dá, irmãos. Mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo e ele fazia. Se Jesus estava num casamento, ele falava do reino de Deus. Se Jesus estava no almoço, chegava uma mulher, ele dizia: filha, a tua fé te salvou. Se Jesus estava andando na rua e alguém puxava ele, ele parava. Não, para, todo mundo parou. Tem alguém aqui que está precisando. Então os compromissos de hoje não são os meus compromissos, são os compromissos de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. E não existe vida mais feliz do que essa, de você entender qual é o sentido da vida. O sentido da vida é servir ao Senhor. Alegria melhor do que essa? Quando nós estamos envolvidos na nossa missão, a nossa missão fala por nós. Eu tenho certeza absoluta que se você perguntar aí fora: você conhece o Sadraque? Eles vão dizer: aquele irmão, aquele pastorzinho, aquele crente, é alguma coisa relacionada às coisas de Deus. Porque esse é o objetivo da minha vida, é servir ao Senhor. Agora, eu tenho certeza que Deus não tem isso só para a minha vida. Todos nós, irmãos. Porque perceba a matemática do reino de Deus. Quando eu sirvo vocês, hoje deve ter aqui umas 70 pessoas. Quando eu sirvo a 70, tem 70 que me servem. Então não tem como perder no reino de Deus. Na matemática, humanamente falando, né, Lucas? 2 mais 2 são 4. Mas na matemática de Deus, dois mais 2 é quanto Ele quiser que seja. Quando nós estamos envolvidos na nossa missão, a nossa missão fala por nós. Eu queria falar mais algumas coisas, mas irmãos, guarde isso que você ouviu no seu coração. Você não é mais um aqui na IMW Filadélfia, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Mas Deus, Ele tem um projeto na sua vida. E o projeto de Deus na minha vida não diz respeito somente a mim, não, hein? Diz respeito à minha família, diz respeito a você, meus amigos, meus parentes, a essa comunidade, a essa rua, a esse bairro, a esse país.
Já viu quantas pessoas querendo mudar o país, mas elas não sabem por onde começar, porque elas não sabem o que Deus tem na vida delas. Então, primeiro comece mudando você, e depois a gente vai mudando o restante, amém? Receba essa palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Palavra abençoada aos nossos corações. Que Deus continue usando a vida do nosso aspirante poderosamente, através da palavra dele, que tem falado verdadeiramente aos nossos corações. Que você atente para esta palavra, entendendo a sua missão como servo e serva do Senhor. Amém? Amém? Porque o Senhor ainda hoje quer libertar vidas. E eu falei aqui no início que o Senhor quer curar, quer te sarar para você sarar outros, quer te animar para você animar outros. E eu tenho certeza que hoje eu fui sarado, animado, abençoado pelo poder da palavra do Senhor na minha vida. E que através dessa palavra você possa também abençoar aqueles que estão lá fora precisando de Deus. Quando foi falado aqui a respeito de tudo que está acontecendo, e cada dia a gente tem uma notícia estarrecedora daquilo que o homem, o coração do homem sem Deus, quer que a gente, ache como natural. Mas, irmãos, vamos permanecer firmes em Deus, firmes na palavra do Senhor. Principalmente vocês que são pais, por favor, preste atenção no seu filho. Algumas coisas estão acontecendo nos bastidores para influenciar a vida deles, de maneira que você não é mais o pai nem a mãe para dar ordens a ele, mas o Estado, porque eles entendem que o seu filho é quem vai decidir que ele seja homem ou mulher.